Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um City Club Cast. Hoje eu tô aqui, o desafio vai ser, já vou falar aqui ó, quem vai chorar primeiro? Vixe! Essa parte a gente não tinha combinado. Isso daí não tinha Aqui combinado. o desafio é quem vai chorar primeiro, porque esse casal aqui tem muita história. A gente já começa aqui fazendo uma contabilidade, são praticamente 20 anos de história que a gente tem em conjunto e tem muita história. Mas antes eu gostaria de apresentar, a gente está aqui com a Dualcast, aliás, é o canal do podcast desse casal maravilhoso, e a gente está com a Dual Prime Investimentos, que é um escritório de Franca, que é nosso parceiro aqui da City Club e hoje está fazendo uma visita aqui em Araçatuba e gentilmente eles se disponibilizaram para falar com a gente, contar um pouquinho da história desse casal, mas óbvio que essa apresentação é impagável e eu vou deixar eles fazerem essa apresentação aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, meu amigo Cláudio. E assim, eu não tô podendo nem girar o cotonete, que já tá chorando. Tá? Tomar cuidado, hein? Meu nome é Marcial. O meu nome é Roberta. E juntos somos um casal apaixonado em realizar sonhos. Gente, olha que extraordinário essa presença aqui e quanta história a gente tem em conjunto, não apenas do produto consórcio, mas também de vida, que a gente vai entrar aqui e entender um pouquinho, porque esse casal, além de ajudar a escrever a história do segmento de consórcio, né, que eles são de Franca, também tem parte aqui que escreveram na minha vida, que a gente já se conhece há bastante tempo. E eu quero começar com o senhor Marcial, que eu sei a história do início dele. E hoje, apesar de ser um grande profissional em vendas de consórcio, ele não começou vendendo consórcio. O que você começou vendendo, Marcial? Rapaz do céu, vou te falar um negócio pra você, Cláudio. Eu já comecei a vender, comecei a trabalhar com vendas, tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade, vamos falar, né? Porque nessa época a gente podia trabalhar. Isso que eu ia falar. Você falou de entregar a idade aí, ó. Nessa época podia trabalhar, hoje não pode, né? Infelizmente, né, gente? Mas normal, vamos lá. Cara, eu já vendi pamonha, eu já vendi amendoim. Amendoim é maravilhosa a história. Aprendi a negociar muito cedo, cara. E eu lembro quando eu vendia amendoim lá na praça, ô Cláudio, eu sempre falo essa história que o pessoal gosta de contar, porque a minha mãe que fazia os amendoim, né? Ela fazia o de doce e o salgadinho, né? E aí eu descia do terminal ali no ônibus, os trombadinha, os engraxate, eles vinham, já me tomavam. Eles ficavam me esperando. Na hora que eles me viam, eu já descia ali, eles já me pegavam ali 3, 4 amendoim, eu tomava umas tundas ainda, né? Ainda apanhava. Aí eu fiquei 2 meses, cara, apanhando. Falei, cara, isso tá errado. Perdendo a mercadoria. Não, tá errado isso daqui. Falei, mãe, faz pra mim 4 pacotinhos, mas faz ele menor um pouco. Ah, mas pra quê? Não, faz aí pra mim, mãe. E aí ela fez. A hora que eu desci do ônibus, eu já dei um pra cada um. Falei, cara, eu já ia apanhar mesmo, cara. Então eu já vou dar um amendoim pra cada um. Sem apanhar. Eu já vou ficar sem a mercadoria. Então eu vou diminuir aqui para ter o menos despesa, para ter uma despesa menor, e vou entregar um para cada um. E aí, a hora que eu fiz isso, os caras já olhou. No outro dia eu fiz a mesma coisa, né? Aí no terceiro dia eu já nem queria mais o amendoim. Porque eles queriam pegar mesmo e dar uma tunda, né? Uhum. Eu já aprendi a negociar, padrinho. Falei, não, eu vou já dar um para cada um. E aí já até apelidaram, né? Não, agora o amendoim é nosso parceiro. Aí eu já comecei a entender do negócio, da negociação. Falei, ó, Relacionamento. Então eu tenho que entrar aqui no meio dessa galera aqui para mim ter espaço para mim trabalhar na praça também. E foi assim, né? Então, o meu patrocínio na praça, o que era meu aluguel? Era os amendoins que eu dava lá pros meninos. Aí já deixava eu trabalhar tranquilo. Gentilmente preparado pela dona Maria Helena Isso. em Franca. Beijo, mãe, lindona. Maravilhoso, muito bom. E a história da Roberta não é diferente, porque você também começou a trabalhar cedo, né, Roberta? Aliás, você começou a trabalhar cedo em São Paulo, né? Em São Paulo. Nasci em São Paulo, mudei para a região ali de Franca, Patrocínio Paulista em 99, não precisa falar a idade que eu fui para lá. Mas muito jovem, era um neném. Era um neném. Então, eu comecei a trabalhar cedo em São Paulo, mas era muito difícil arrumar trabalho em São Paulo por conta da idade. Então, eu já fui babá, já fiz faxina, já fui manicure, então já fiz de tudo para conseguir o dinheiro para comprar minhas coisas, porque minha mãe não tinha condições
de bancar e de comprar, né? Então, comecei cedo também para poder ajudar em casa e poder comprar minhas coisas, para poder conquistar minhas coisas. Foi uma conquista, né? Foi uma conquista. E eu conheço um pouquinho da história deles e, na realidade, quem ensinou o Marcial, não o processo de vendas e de relacionamento, mas quem ensinou ele a vender consórcio foi o Maurício. Sim ou não? Sim, Quem foi o exatamente. Maurício na sua Foi vida, meu padrinho? saudoso cunhado Maurício Marques. Foi ele que me levou para o consórcio. Franca é sapato, né, gente? Capital do calçado. Então, o seu primeiro trabalho em Franca é sapato. Né? Então, antes de ser vendedor ali de amendoim, muito mais novo, eu já trabalhava em banca de calçados, né? Que era em fábrica de pespontos, né? Passacola. Isso, exatamente. E aí, eu com 17 anos, eu era subchefe dentro de uma fábrica de sapato, de calçados. E aí puxaram meu tapete, né? Menino muito novo, o gerente já sabia mais do que eu, entre aspas, mas eu já estava sabendo mais do que ele. Falei, cara, eu vou ter que tirar isso aqui da minha linha. Se não, vai me dar BO aqui. Vai me dar trabalho. Enfim, saí da fábrica e ali, Cláudio, já saí assim, ó, com o intuito. Falei, cara, eu não quero voltar com uma fábrica de calçado. Eu preciso arrumar outra coisa para mim. E o meu cunhado veio falando na minha cabeça. Vamos lá, cunhado, você tem que vender consórcio. Eu falei, cara, eu nem sabia o que era consórcio. Eu tinha 17 anos de idade, eu nem sabia o que era consórcio. Eu era cabeludo, gente, usava brinco. Andava de skate. Andava de skate. E aí, eu falei, cara, e eu fiquei 3 meses, e ele falando na minha cabeça. Até que um dia eu falei, cara, eu vou lá. Vou entender esse acesso que ele quer me dar. Eu vou lá para me entender esse acesso. E no mesmo dia que eu fui para começar a trabalhar com ele, ele foi numa visita numa loja que era componente para calçados. Eu lembro até o nome, Articola. Não sei se tem em Franklin, eu acho que tem ainda. E ali numa negociação ele fechou 5 contratos de carro. Uno Mille LX 4 portas. Nossa, o supra-sumo da época. O supra-sumo. E aí, Cláudio, e aí, no meio daquela negociação, em fundo de reserva, taxa de administração, e lance, não sei, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu ali, falei, cara, eu mexia com couro, com sapato, falei, cara, isso não vai dar certo. Isso aqui não é pra mim. Se eles param a reunião e falam assim, gente, alguém quer sair? Eu já levantava a mão na hora, eu falei, não, eu quero. E ali eu vi e tal, e eu achei muito bacana, né? E ele saiu e falou, cunhada, que agora eu vou ganhar tanto, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Cara, a comissão que ele estava ganhando era o meu acerto que eu tinha na fábrica. Eu falei, caramba, o cara numa negociação e tal. Eu quero aprender a vender, né, o sistema. Então, assim, foi o Maurício que me levou pro consórcio, em 1994. Muito jovem, Junho gente. de 94, Muito era a jovem. época da Copa do Mundo aí. A gente tá na Copa, né? Estava, a gente não vai prosseguir na Copa, mas é um assunto que a gente estava aqui. Vendeu nesse dia do Uno Mille aí? Você vendeu? Sim, ele vendeu Os 5 contratos. A sua primeira venda, você lembra? A minha... então com me certeza. Conta a história da primeira venda A do minha padrinho. primeira venda, Dona Elza. Hoje, Cláudio, o pessoal, eles têm, assim, hoje da época, a loja que era o auge, o que era? Hoje é R$1,99, né? Essas lojas de R$1,99. Na época era assim, eram as lojas do Paraguai que falava. O pessoal ia pro Paraguai, catava as muambinhas e trazia, abria a loja ali, e aquilo lá bombava, cara. Era loja cheia o dia inteiro. E aí, é muito engraçado, né? Como que o tempo muda, né? Em 1994, como que eu anunciava o consórcio? Como que eu ia para como que você ia fazer mostrar? o seu cliente Sim. entender, né? Jornal de papel. Aí era aquele anúncio de tijolinho. Eu acho que até pro pessoal que tá aqui dentro da sala, a gente precisa explicar o que é jornal impresso, que essa galera não conhece. Mas antigamente as notícias se veiculavam através de um jornal impresso, viu, gente? E aí o que o Marcel tá falando é que dentro desse jornal tinha as páginas de classificado, que você fazia o seu anúncio, né? Que hoje se fala tanto da inteligência artificial, das redes sociais e tudo mais, nesse jornal. E ali você fez seu anúncio. E ali eu fiz meu anúncio. A nossa equipe, a equipe do Maurício, era uma equipe muito, né? Tinha 10, 12 vendedores, 15 vendedores. Então, cada dia era de um. Era um. E só tinha um telefone. Não existia celular, gente. Só tinha um telefone fixo. 3724-3673. A cabeça é grande, gente. Não lembro que almoçou ontem, mas lembro o telefone.
Cara, e aí a gente fazia o anúncio e ia pra dentro do escritório pra esperar o telefone tocar. Aí o telefone tocou, dona Elza no telefone. Aí você pode vir fazer uma visita pra mim? Foi lógico. Catei a pastinha, fui a pé, porque não tinha carro, né? Centro ali de Franca, Avenida Presidente Vargas, perto da prefeitura. Você vai saber ali. Centro mais ou menos, tá, gente? É que antigamente a gente andava mais, hoje em dia é longinho, é um perto de Mineiro. Sim, 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Vamos lá. E aí fui até a dona Elza, peguei minha pastinha, vamos lá. E aí a dona Elza chega lá e perguntas e objeções, né? Ah, fundo de reserva, como que funciona esse fundo de reserva e tudo? Foi, dona Elza, eu estou começando agora, eu não vou saber explicar isso para a senhora. Eu vou lá, pegar lá, perguntar para o meu supervisor, meu gerente e volto. Tudo bem, meu filho. Peguei a pastinha, feliz da vida, lá no magazine. 3 quilômetros. Lá no escritório. Vamos lá. Maurício, como que funciona o fundo de reserva? Não, fundo de reserva assim, assim, assim. Beleza, pastinha de volta, dona Elza. Marcial, isso aqui, isso. Foi, dona Elza, eu não vou saber explicar para a senhora. Eu vou voltar lá. E isso eu fiz 5 vezes. Eu acho que chegou no final, que já estava no final da tarde. Ela falou assim, não, eu vou fazer esse consórcio. Ela falou, se eu perguntar, ele vai lá e não vai dar tempo, vai fechar o comércio. E ela fez o contrato. Pagou a primeira parcela. Carbonado. Não, carbono. Carbono ainda? Carbono. Antes do carbonado Os ainda. meninos acho que não vai saber o que é o carbono. Isso, não sabe. Tinha o carbono, a gente brigava por causa de uma folha de carbono. Quem pegou minha folha de carbono? Porque era a única, né? Você fazia o contrato e já saía na via de baixo. Uhum. E aí, Cláudio, peguei ali a parcela e a taxa de adesão, tá? Existia, o né, Uno Mille NX era 8.200 o crédito dele, o RVs. Né? Porque foi na transformação da moeda, que foi em 94. E aí, peguei o contrato e assinou tudo certinho, peguei os cheques e desci. O peitão lá em cima. Nossa, fiz a minha primeira. Cheguei lá e catei esse contrato e joguei na mesa. Meu cunhado olhou e falou: não, o que é isso aí, cunhado? Foi minha venda, minha primeira venda. Não, mas essa via aqui é dela, não sei o quê. Falei, ô cunhado, não interessa. O negócio é que o cheque tá aqui, ó. Aí nós começamos a rir. A venda tá feita. Depois a gente vai lá e troca. E aí, Cláudio, você sabe o que eu aprendi naquela venda? Cara, isso é mágico, gente. Isso é top. Hoje existe, eu sempre dou de exemplo essa venda, Cláudio, a gente vai... Nós viemos para Araçatuba agora, primeira coisa que a Roberta entrou dentro do carro, o que ela fez? Ela foi lá, mandou lá no Waze, ele vai trazendo a gente. Sim. Não é isso? E aí, cara, na época eu tinha o meu gerente para fazer isso, mas eu não usei, porque ele falou para mim, deixa eu ir lá com você, eu te ajudo você a fazer a venda. Você não. E aí o que acontece? Eu falei, não, eu preciso aprender, né? Porque hoje é muito fácil. Hoje você pega ali a inteligência artificial, você pega um Waze, ele te leva lá num lugar, você nem presta atenção. WhatsApp, né? Você tem para poder responder ao cliente. Exatamente. E aí, Cláudio, eu aprendi naquela venda 5 perguntas e objeções que eu usei no próximo. Você entendeu? Então, se o meu gerente tivesse ido comigo, eu ia aprender? Não, porque eu ia desfocar. Você entendeu? Eu não ia estar ali na venda, porque aí eu ia ficar olhando a loja e ele vendendo para mim, e eu não ia aprender. Justo. Então, por isso que eu queria aprender. Eu falei, cara, eu preciso ir lá, eu preciso fazer sozinho. Isso não é orgulhar o cara? Não, não é isso. É porque eu não ia ter ele pro resto da minha vida. Né? E isso é pessoas, a gente tem que entender isso. Então, você tem que chamar a responsabilidade para você. E na minha primeira venda, eu chamei a responsabilidade para mim. E quando eu cheguei no meu próximo cliente, qual que era a pergunta? As mesmas perguntas. E eu já sabia responder. Aí eu não precisei 5 vezes lá para perguntar. Olha, então, assim, isso é muito bacana, isso ficou muito forte para mim na época. É muito bom, né? Olhar para isso, inclusive a parte de compartilhar esse conhecimento, faz a diferença. Mas aí eu quero até entrar um pouquinho e avançar, porque essa foi a primeira venda do Marcial. Mas antes da Roberta vir para o consórcio, ela precisou conhecer o Marcial. E eu acho que você pegou ele na planta, né? Acho que você está fazendo a chave dele agora, sim ou não, Roberta? Sim, com certeza. Conta como que foi conhecer o Marcial, que a gente estava voltando um pouquinho aqui, eu não vou liberar isso para vocês, mas eu tenho provas, eu tenho fotos aqui. A gente estava lembrando de um celular que existia na época, que era um pouquinho maior e pesado, que o Marcial carregava na cintura, enfim. Mas como que foi, Roberto? Como que você se apaixonou
por esse cara que na época era um consultor, um vendedor de consórcio, né? Como que foi? Eu comentei, né? Citei da forma que a gente se conheceu até no sábado, que teve o Impacto Rosa. E voltar no tempo é muito bacana, né? O que é Impacto Rosa? Impacto Rosa é um grupo de mulheres da igreja que eu participo. E aí teve um momento ali que a gente compartilhou algumas coisas que nós fazemos no dia a dia e como que a gente lida com prosperidade, fé, mão na massa. Então, isso para incentivar outras mulheres também, né? Como lidar com a prosperidade. Não prosperidade em dinheiro, né? Mas... Você se expor para ajudar outras pessoas, outras mulheres, vamos dizer assim. Então, eu que comentei legal. Dessa fase minha e do Marcial, dei de exemplo. Porque, só voltar aqui para interromper a Roberta. Loira, olhos azuis, é azul, né? É azul. Azuis. Veio da capital, né, de São Paulo, a encontro Marcial. Vendendo consórcio, que é o famoso amendoim da Praça Barão. Isso. Né? Pode concluir, Roberta. Então, assim... Ele é bom vendedor. É bom vendedor. Bom negociador, né? Bom negociador. Nós nos conhecemos em janeiro de 2001, em um baile beneficente da APAI de Patrocínio Paulista. E era muito improvável conhecer o Marcial nessa época, né? Porque eu falo que eu era muito nova, meu pai não deixava eu sair, minha mãe que acobertava, então eu saía, chegava escondido, meu pai não via, né? Mas é lógico que ele sabia, ou fingia, né? Que não via, fingia. Né? Só para dar aquele... Então, nesse baile que a gente se conheceu, na época tinha aqueles... O pessoal não vai saber que tá aqui também, era antigo circo. Montava-se um cirquinho, tinha umas quermesse, montava um cirquinho, que eram eventos para poder captar recurso para a instituição. Legal. Então, a gente se conheceu lá. E não conhecia nada do Marcial e foi... Eu falo que Deus, ele prepara muito, né? Ele direciona as pessoas certas na sua vida, porque nesse mesmo dia, ele pediu em namoro, só que assim, ele foi me deixar em casa, eu não peguei telefone com ele me deixou na minha casa... E eu não peguei, a gente não trocou nenhuma informação, só me deixou. Só conversaram ali no dia. Isso, só... Não. Não prometeu contemplação. Não, deu um beijinho ali, né? Me deixou em casa e deu um beijinho. Não vai entrar. Não, eu não vou deixar você entrar, que agora é eu. Isso. Então, assim, ele me deixou em casa. E aí, eu trabalhava numa loja de conveniência em Patrocínio Paulista, que no outro dia eu estava em trabalho, e aí ele foi nessa loja de conveniência para comprar cerveja. Só que ele não sabia que eu trabalhava ali, entendeu? E na hora que eu vi ele, falei, nossa senhora. E agora? E aí ele foi buscar essa cerveja e já, né, me viu e chamou eu para sair à noite. E a gente saiu à noite, só que ele me pediu em namoro, tipo assim, praticamente foi no mesmo dia, porque a gente não tinha dado 24 horas ainda. Não tinha dado 24 horas. E nós estamos até hoje juntos, né? 25 anos já fez que a gente tá junto. E o tanto que a vida direciona, porque nós se conhecemos em janeiro de 2001 e em janeiro de 2018 nós fomos convidados para participar da diretoria da APAI de Patrocínio Paulista. Isso que eu ia falar. Então, aí, voltando, o que eu compartilhei com as mulheres, né? Eu falo que Deus, ele coloca as pessoas certas, porque através da instituição eu conheci o Marcial, a gente construiu uma família e hoje a gente devolve um pouquinho para a instituição do muito que ela proporcionou para nós. Porque se não fosse aquele momento, se não fosse aquela instituição... Com certeza eu não teria encontrado, né, com ele. Se não fosse aquele cirquinho, eu não teria encontrado com ele. Que legal. Eu ia falar justamente isso, que você deu datas. E eu lembrei justamente de quando vocês assumiram ali a APAI de Patrocínio Paulista. Mas vou deixar um pouquinho para frente antes de avançar. Então, legal, você conheceu o Marcial ali em janeiro. E aí, quando que você veio trabalhar com o consórcio? Porque é o seguinte, gente, fazem 20 anos que eu estou no segmento de consórcio. Eu nunca vi um ex-vendedor de consórcio. Pode ter um desviado por aí, alguém que está fora, algo assim, mas ex-vendedor eu não conheço. E aí a Roberta, obviamente, junto com o Marcial, eles até trouxeram, que é um casal apaixonado em realizar sonhos, começou a trabalhar com o consórcio. Como que foi isso? Eu trabalhava numa loja de roupas, fiquei trabalhando numa loja de roupas, inclusive a dona da loja foi nossa madrinha de casamento, e o Marcial tinha um sócio.
E quando esse sócio saiu, o Marcial pegou e falou, ele estava trabalhando sozinho, falou, Rô, você precisava vir trabalhar comigo, né? Porque esse aqui vai ser seu também. E a gente era noivo já nessa época. E aí eu peguei, mas como assim? Eu vou pra ele e falei assim, não, você vai aqui pra me ajudar na parte administrativa. Aí eu falei, não, então tá, eu topo. Conversei com a Leni, né, na época, que era a dona da loja. Ela pediu um tempo ainda pra mim, eu ia lá com o Marcial, ia na hora do almoço pra poder ajudar a passar para a pessoa que tinha ficado lá no meu lugar. E fui trabalhar ali com o Marcial na área para fazer o administrativo dele, né? Inclusive, eu falei para ele, falei assim, ó, eu vou te ajudar no administrativo. Não quero mexer com vendas. Pelo amor de Deus. Não quero vendas. Não me senta um cliente aqui que eu não quero atender. E foi assim que a gente começou. Foi em setembro de 2006 que eu entrei. Você ia ajudar lá na loja? Quem que eu ia ajudar? Ela na Leni, que você estava ensinando? Na Leni era a Kátia. Kátia Vilar? Kátia Vilar. Quando nós vamos chegar ainda nessa história? E ali em 2006, 5 anos, né? Depois de ter conhecido o Marcial na Quermesse, começava a história que está até hoje. Então são 20 anos, né? Se foi em 2006, fazem 20 anos que vocês estão escrevendo essa história. Sim. E é engraçado porque na rodovia a gente veio falando muito a respeito de tempo. E eu vou entrar nesse mérito agora, porque quando a gente olha, o Marcial vai fazer 30 anos, 28 de consórcio. 32 já fez. 32. Tem como esconder a idade, 32. né? 32 anos de experiência em consórcio. A Roberta está com seus 20 anos também, que começou ali em 2006. Eu também estou com isso. Mas para chegar onde eles estão hoje, para construir o que foi construído, eles têm 2 filhos lindos, maravilhosos, levou tempo. Muito. E o tempo dói ou não dói? Nossa. Quem que quer me responder primeiro como foi esse tempo desses 20 anos? Porque durante esses 20 anos tem muita história. Eu gostaria que vocês, cada um, escolhesse uma história para falar de tempo desses 20 anos. Por quê? Conhecer no primeiro dia já pediu em namoro, vamos dizer assim. Já sabia que era para a vida toda, vamos colocar dessa forma. Recentemente, cristãos batizaram agora também, tudo no seu tempo certo. E na história de vocês, o que vocês podem contar a respeito do tempo para contribuir com a galera? Porque a gente veio falando isso no carro e o tempo ele pode ser longo ou curto, dependendo da ótica que você está vivenciando, né? Então, quando as pessoas olham hoje para o casal, que tem uma história maravilhosa, ninguém viu tudo o que aconteceu ali no meio do caminho. Só olha hoje para a colheita. Como foi o plantio dessa terra? Quem começa? Posso? Você vai começar? Eu vou começar. Isso, por favor, padrinho. Então vai. Dentro desse tempo, a gente tem uma história, eu e a Rô, de uma passagem. Uma época, Cláudio, foi uma época muito difícil para nós, que foi quando o Luquinha foi nascer. A Rô tava com um barrigão. E aí, cara, a gente tava numa situação assim... Lucas, primeiro filho do casal. Primeiro filho, primogênito. Lucas. Isso. Luquinha hoje já vai para 17 anos, já tava comentando dentro do carro, né? E, cara, a gente tava numa situação muito difícil. Nós chegamos numa situação difícil. Chegamos numa situação de não ter um crédito para comprar. De atrasar aluguel. De atrasar aluguel, de casa. Você entendeu? Eu comprava perto de uma mercearia. Só lembrando do desafio, porque aqui, ó. Lembrando do desafio, é não chorar primeiro. Vamos lá. Então você segura a sua Continua emoção a história. aí. Vai lá. E aí, eu comprava numa mercearia perto de casa. Eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje, se você compra um pacote de arroz, você paga R$20. Um exemplo. Na época, eu pagava R$28, R$30. Mas era o único lugar que eu tinha para comprar. E ele me dava esse Prazo. crédito. E ele me dava esse crédito para mim pagar ele, esse prazo. E aí, Cláudio, eu fazia esses acertos de 15 em 15 dias, né? E assim também eu tinha um açougue perto de casa que fazia isso para mim. Teve um dia, Cláudio, que eu não tive como eu pagar ele na quinzena. Aí eu tive que estender até no pagamento. E aí, como que eu fazia? Eu falei, cara, como que eu vou lá agora e pedir esse fiado pro cara? É o fiado, né? Famoso fiado. Só que o Lucas tinha acabado de nascer. E eu precisava levar esse alimento para minha casa. Só que eu já estava em atraso com a pessoa. E aí, num domingo, Cláudio, eu lembro a fila do açougue, domingo, cheia. Eu falei, meu Deus do céu.
E eu pedindo pra Deus, né? Falei, cara, a hora que eu chegar ali, falei, cara, eu vou chegar e vou calçar a cara, eu vou pedir o que eu preciso pra semana pra até chegar o meu pagamento. E beleza. Primeiro eu fiz o pedido. Pouquinho em pouquinho, né? Que eu precisava da mistura. E aí cheguei e falei, ó, eu preciso que você junte essa nota comigo, com as outras, eu acerto com você no pagamento. Falei pra ele, né? E ele falou, ó, eu posso até fazer isso pra você, mas eu não posso te dar esse prazão mais não. E alto ali no açougue, todo mundo ouviu, cara. Falei, meu Deus do céu, catei tudo, pus na sacolinha e saí, mas eu nem olhei quem tava na fila, cara. Falei, meu Deus, eu cheguei em casa, Cláudio, chorando, cara. Eu imagino. E aí eu falei pra Rô, né? Porque eu falei, Rô, que situação, cara, que a gente tá passando. E essa mulher, ela olhou pra mim e ela falou assim, ó, eu não esqueço disso até hoje. Falou, ó, nós estamos passando essa situação, mas nós vamos passar juntos. Se for para morar debaixo de uma ponte, nós vamos morar, mas nós vamos passar juntos. E, cara, e a mulher, ela edifica o homem, ela é o alicerce da casa. E aquilo ali que a Rô falou pra mim, Cláudio, sabe quando o carro tá na reserva? Espinafre. Sabe quando o carro tá na reserva, que tá lá no fiozinho, era eu. E ela ali, ela me abasteceu. E nunca mais, Cláudio, falei, cara, essa mulher, cara, ela me deu um ânimo ali. Porque, Cláudio, o que separa? O que mais faz separar um casamento? Financeiro. É o financeiro. E ali, naquele momento, cara, ela não deixou a peteca cair. Ela ficou comigo. Ela me abraçou. Cara, aí quem aguentava o Marcial, cara? Falei, cara, essa mulher tá comigo. Então agora eu tenho que fazer juiz. E, cara, e assim, ó, eu falei pra ela, Rô, nós nunca mais vai passar essa situação. E nunca mais nós passamos. Graças a Deus. Você entendeu? Graças a Deus. Então essa foi uma das histórias que a gente tem que ficou muito forte pra mim, cara. Que fortaleceu ainda mais o casal, sabe? Porque aquilo ali pra mim, assim, ó, foi uma lição grandiosa pra mim. E porque hoje é igual eu falo pra você. O que mais dá separação num relacionamento é o financeiro. E ela segurou a onda comigo. Obrigado, viu, Marzão? Você é fera demais. Maravilhoso, hein? E você, Roberta? Tempo. Bom, O que... Tempo. Isso. Vou compartilhar aqui sobre tempo. Vamos falar de a espera, tipo assim, de espera em Deus, né? Porque a gente tem a mania de falar, se Deus quiser, vai dar certo. Eu entreguei nas mãos de Deus. Então, eu falo que esperar em Deus, falando de tempo, que para eu e o Marcial, falo tanto desde o início, desde quando a gente nasceu, né? A gente vem de uma família muito simples, que Deus nunca deu nada pronto para nós. Justo. Nunca. Mas ele deu oportunidade para a gente poder trabalhar, para a gente poder aprender e para a gente poder servir também as pessoas. Boa. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque o nosso sonho sempre foi maior ainda do Marcial, de ter a nossa casa. E um dos motivos que a gente discutia todos os meses era o motivo da casa. A gente estava pagando aluguel e ele não entendia. Eu falei, calma, né? A gente trabalha com consórcio, vamos esperar, a gente está se planejando para isso. Não vamos entrar no financiamento, né? E eu falava muito para ele, só que toda vez era isso. E quando o Marcial entendeu, que ele olhou para dentro dele e falou assim, não, agora eu vou entregar nas mãos de Deus e a gente parou de brigar. Só que aí veio uma pessoa no meio disso. Quando ele entendeu, Deus mandou uma pessoa, que foi o Cláudio, que está aqui na nossa frente, né? Que chegou na gente lá no Magazine, porque a gente foi tomar café, e a gente compartilhou... Foi almoçar. E a gente compartilhou com você que a gente não tinha casa. Ainda. E o Cláudio falou assim, não, isso tá errado, você ficou inconformado com aquela situação, porque já fazia anos que a gente estava ali trabalhando na empresa e a gente não tinha nossa casa. E isso, para mim, eu não vou esquecer nunca. A gente tem gratidão eterna a você por você ter ensinado a gente de como a gente conseguir. Porque a gente ajudava as pessoas, os clientes, Justo. Mas a gente não se ajudava. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou pedindo para Deus multiplicar algo na minha vida, mas o que eu estou fazendo com o que Ele já me deu?
O que eu estou fazendo com o meu conhecimento para que Deus possa multiplicar? E você fez a gente enxergar naquele momento. Porque você chegou e falou assim, não, ó, vocês precisam fazer isso, isso, isso e isso. Planejamento. Você colocou no papel para nós e a gente executou. E a gente está na nossa casa hoje porque você fez a gente enxergar. Então, a gente pegou a oportunidade... Porque não adianta a gente falar assim, eu acredito, eu confio em Deus, eu entreguei para Deus, mas a gente sentar Cruzar e os ficar braços esperando e esperar, acontecer. né? Porque existe uma cooperação ali. Eu preciso acreditar, mas eu preciso fazer aquilo acontecer. Então, eu preciso trabalhar para que isso aconteça. Justo. Então, você foi uma peça, uma ferramenta, você foi usado, foi um instrumento ali para que a gente conseguisse atingir. É lógico, a gente teve o nosso mérito de trabalho, mas você abriu portas para nós e fez a gente enxergar, para a gente construir. Eu vou até fazer um adendo, porque eles são pessoas, a gente vai falar um pouquinho a respeito de servir, mas muitas vezes a gente está tão conectado em servir o outro, entregar o nosso máximo para o outro, que meio que a gente se anula, né? Não que vocês não tinham capacidade ou algo assim, talvez faltava uma conversa transparente, sincera, como a gente teve ali, e foi muito interessante ver todo esse processo, construção por consórcio. A casa deles foram construída pelo consórcio. E aí eu já quero até entrar nisso, Roberta. Quando vocês olham, né, são 32 anos do Marcial, 20 anos da Roberta no consórcio, para as pessoas que vocês já ajudaram a conquistar o bem delas, né? Vocês lembram, assim, da quantidade de pessoas? Vocês têm esse número de pessoas que vocês já ajudaram a comprar o primeiro carro? Nossa, a são primeira várias. casa? Qual a história bacana que vocês lembram que vocês podem compartilhar aqui com a gente? Tem várias, né? Mas eu acredito que a que mais marcou a gente, porque são várias pessoas. Todo mês a gente tem cliente contemplado. Mas uma pessoa que marcou muito foi a Dona Neuza. Que a gente fala isso para todo mundo. Por que a Dona Neuza? Porque a Dona Neuza é uma mulher, ela é diarista, preta, mais de 60 anos, pagava aluguel. Nossa. E ela tinha o sonho de ter a casa dela. E quando ela foi no nosso escritório, que era na época na loja que a gente atendia, ela chegou lá e falando que queria fazer porque ela precisava sair do aluguel. E aí ela já foi com a cabeça formada, porque ela tinha visto a gente no balanço geral, na TV, e ela chegou lá falando já até o valor da parcela. Aí era um crédito de 100 mil reais na época. E eu e o Marcial falou para ela, falou, Dona Neuza, esse valor fica... Dona Neuza. Esse valor fica muito abaixo para a senhora comprar a casa, tal, né? Faz esse daqui que é um pouquinho maior, que era de 100, a gente queria que ela fizesse a de 150 para sobrar o valor que ela precisava. O 120, utilizar o lance embutido. Né? A preocupação porque para nós... Ela vai comprar essa casa no valor de 100 mil. Era o importante dar certo para ela, né? Então, a nossa preocupação é, nossa, se essa mulher contemplar, como que ela vai comprar essa casa com 100 mil reais? Em Franca, ela falou assim, minha filha, desse jeito, eu nunca esqueço, é o valor que eu posso pagar. Então, Deus preparou esse valor, vou comprar minha casa com esse valor. Eu não posso assumir um valor maior. E, na época, era a parcela reduzida, depois ia subir para 600 reais, que era o valor que ela pagava de aluguel. Falou, eu posso assumir esse valor de parcela, mas eu não posso. Falei, então tá. E eu vendi aquilo, com o coração apertado? Falei, gente, se essa mulher ser contemplada... Cláudia, ela saiu contemplada no primeiro mês. Sorteio. No sorteio. Olha que benção. E a Dona Neuza comprou a casa dela... E ela tá na casa dela. E todo sábado ela fazia questão, ela passava lá na loja. Se eu tivesse atendendo algum cliente, ela entrava na venda. Ela falava, pode fazer porque eu sou cliente, eu fui contemplada, eu tô na minha casa. Ela virou a promotora de vendas. Todo sábado ela ia lá, ela fazia questão de ir lá e conversar comigo. Podia estar com um cliente, ela ia lá e falava. Olha que maravilha. Que espetáculo. Então marcou muito para mim, pro Marcial. Então são vários, mas uma que marcou muito foi essa. Dona Neuza. Durante esses 30 anos, 20 anos da Roberta, de tantas coisas que vocês construíram, a gente falou um pouquinho de tempo, eu vou voltar na questão tempo, né? Teve um momento ali que vocês tiveram que ter uma virada de chave. A gente veio falando no carro de prosperidade, como que faz e tudo mais. O que levaram vocês a sair de uma exclusividade, que vocês eram exclusivo de uma administradora, e a olhar para o mercado? Porque... eu sempre vi vocês como pessoas que servem. Muito. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas o que levou vocês virarem a chavinha e falar assim, hoje eu não posso mais estar com apenas uma administradora porque eu não consigo atender bem como eu atendi a Dona Elza somente com esse produto. Eu preciso diversificar.
que fez vocês virarem a chave? Cláudio, eu acho assim, primeiro, o que fez muita gente que fez a gente virar a chave foi a pandemia, né? Porque eu tinha medo de perder a loja, né? Eu morria de medo de perder a loja. E aí, quando foi a pandemia, nós fomos para dentro de casa e trabalhamos 2 anos dentro de casa. Difícil, hein? Difícil. Pra gente que é comercial, gosta de conversar, de estar na rua. Gente, 2 anos dentro de casa, eu de entrava na enlouquecer. loja 8 horas, matinal, todo dia, aquela coisa. Chegava sábado, saía de lá 3 horas. Onde nós vamos? Vamos no churrasco, na casa de quem? No fulano que trabalha no magazine. Então era tudo a loja, né? Sim. E aí, quando vai pra dentro de casa, aí eu já supitei dentro de casa, né? Infartei dentro de Teve casa. um infarto na pandemia. E aí falei, cara, o que eu tô arrumando da minha vida? E aí eu aprendi a tirar o pé. Aí a Roberta começou a estudar e pesquisar mercado e tudo. E quando volta da pandemia, eu fui pra dentro da loja, mas eu não tava me sentindo bem. Falei, cara, isso aqui tá me sufocando. Se eu continuar aqui, eu vou infartar de novo. Então eu preciso dar um jeito. E aí nós teve essa virada de chave de começar a entender mais o mercado, né? E levar isso para os nossos clientes. E a gente sempre teve essa vontade, mas a gente não tinha coragem, né? E aí, nessa pandemia, nós aprendemos muito. E nós aprendemos a trabalhar fora da loja. Reaprendeu, né? Reaprendeu, né? Reaprendeu. E uma coisa, o Cláudio, que a Edna, nossa saudosa Edna Maria Honorato, que ela falou para mim dentro da sala e para a rua, falou, vocês fazem muito pelos outros. Vocês precisam fazer mais para vocês. E eu peguei isso, cara, e fiquei matutando, e fiquei pensando, falei, Rô, é o nosso momento, é a hora, é agora da gente montar o nosso escritório e abrir mão da exclusividade, que não foi fácil para nós, né? O Magalu ainda é nosso carro-chefe, mas hoje eu tenho outras empresas dentro do nosso escritório. Hoje eu faço parte da City Club, né? Que ali eu já tenho uma vasta carteira aí de administradoras. E por que eu escolhi a City Club? Porque eu preciso do acesso. E dentro do nosso escritório, Cláudio, quando o pessoal descobriu que a gente tinha aberto a mão da exclusividade, o pessoal veio atrás de nós. Falei, eu quero vocês, mas eu não tinha acesso. Falei, cara, eu vou para dentro de um banco. Ok. Né? O pessoal do Santander veio atrás. Vamos cadastrar, não sei o que e tal. Falei, mas eu não tenho acesso. Sim. E com a City Club aqui, com o Cris, o Joab, com você, eu tenho esse acesso ao banco. Marcelo, mas qual que é a diferença? Falei, gente, o Cris é louco, né? O Cris, ele senta em mesa, que eu não sei como que ele consegue, né? Sentar Sim. nessas mesas. Eu também não. Então, e aí eu entendi isso. Falei, cara, o nosso lugar é ali. Com os meninos, né? Porque eu falo os meninos porque a gente já trabalha junto faz muitos anos. Sim. E nós crescemos todo mundo junto, né? Cristiano, Joab, Cláudio, Tayane. Então, quer dizer, foi todo mundo ali, crescemos juntos. E quando a gente vem pra fora, que a gente, tipo assim, empurrou a vaquinha do precipício, porque tem hora que a gente tem que ir... Tem que empurrar. Tem que virar a chave. Se você não tiver coragem... Né? Não adianta. Você tem que ter coragem e atitude. Foi, cara, acreditar no seu potencial, né? E correr atrás. É igual a Rô falou. Deus nos deu a oportunidade. Ele não entregou nada de mão beijada para nós. Mas e Deus me deu esse dia hoje maravilhoso para nós. Então vamos aproveitar ele intensamente. Eu costumo dizer com o pessoal, eu cumprimento o pessoal, como que você está? Eu estou no melhor dia da minha vida. E é hoje, Cláudio. É hoje, é o presente. É o presente, cara. Ontem já passou, amanhã a Deus pertence. Se eu acordar amanhã, eu vou agradecer imensamente e vou seguir o meu caminho e vou fazer história nesse dia. Então, assim, Cláudio, depois que nós tivemos essa virada de chave, sabe, nossa, o nosso escritório, cara, ele saiu daqui para vir para cá. E isso é só o início que Deus já falou para nós. Isso aqui é só o início do que eu posso proporcionar para vocês. E aí eu quero aproveitar esse gancho, porque a Rô falou da história, né, que você já percebeu, você, Cláudio,
que você, nos melhores momentos da nossa vida, você está? Você já parou para pensar nisso? Porque foi a casa, não foi? Que foi um marco nosso, né? O nosso sonho, né, Rô? Era ter o nosso imóvel. Quem que nos ajudou? Cláudio Ribeiro Costa. E agora eu vim aqui, me converti, né? Subiu a montanha. Subi a montanha por causa de quem? Cláudio Ribeiro Costa. Estava almoçando com ele novamente. Ele falou, padrinho, você não ia subir a montanha? Eu falei, Cláudio, eu não vou mexer com isso não. Eu falei, mas por quê? Aquele jeitinho que ele faz assim com a mão. O jeito que ele tá aqui, ó. Tombou a cabecinha, olhou pra mim. Mas por quê? Eu falei, você quer que eu te fale a verdade? Eu falei, eu quero. Eu quero ouvir a verdade. Porque o pessoal tá falando, você acha que eu vou pagar lá R$ 1.800 para subir a montanha para virar homem? Não, não preciso disso não. Né? O pessoal que tá subindo montanha, o cara tá descendo, tá traindo mulher, mas o que tá prendendo essa montanha? E falei. Aí ele olhou para mim e falou, você faz um favor para mim? Se eu te pedir? Eu falei, lógico. Sobe a sua montanha. Não fica subindo a montanha dos outros. A hora que eu vi, eu tava com a mochila nas costas. E subi a montanha. E lá na montanha eu fiquei mais próximo de Deus. E hoje nós somos batizados, né? Para a honra e glória do Senhor. E por quê? Porque o Cláudio, mais uma vez, está em nossas vidas. E olha para você ver que interessante. Nos 2 melhores momentos da nossa vida. Um dos 2 melhores momentos da nossa vida. E o Cláudio está com a gente. E obrigado, irmão. Irmãozão mesmo, viu? Para arrebentar. Não pode chorar. Essa é a questão, porque... Pode sim. O homem chora, cara. O homem derrete. Um dos legados, né? A gente estava até brincando aqui a respeito de frases que marcam e tudo mais. E a gente tem uma jornada de muito tempo que a gente construiu muitas coisas juntos, sonhos em conjuntos. E tudo tem o tempo de Deus para poder acontecer e fazer tudo isso realmente acontecer, não da forma com que a gente quer, mas da forma com que Deus preparou que seja para que isso possa acontecer. E é muito bom ter vocês aqui, porque o ponto de referência é vocês. Então, para mim, a história de consórcio, a construção de tudo, tem vocês contando essa história de como que é, de como que funciona, e principalmente da idoneidade, do respeito às pessoas, né? E eu queria até aproveitar da Roberta e me contasse. Porque assim, gente, eles fazem muitas coisas além do consórcio. Mas teve um momento, inclusive, que além de tudo isso que vocês já fazem hoje, vocês ficaram à frente de uma instituição a qual eu respeito muito. E eu queria que você contasse como que foi esse momento como diretora da PAI de Patrocínio Paulista. Bom, voltando lá, foi em 2018 que a gente teve um convite, no mesmo mês que a gente se conheceu. E para nós, assim, era tudo novo, a gente não sabia o que a gente ia fazer lá, né? A princípio, nós fomos convidados para ajudar a instituição na mobilização de recursos para levar pessoas para fazerem doação, porque a instituição estava passando por um momento de dificuldade. Foi através de um amigo nosso que convidou, através da Edna também, né, que ela que direcionou ele para chegar até nós, e estamos até hoje. Eu assumi a instituição como presidente da instituição de 2023 a 2025, meu triênio encerrou em 2025, que foi um momento muito gratificante, porque quando a gente acha que está levando algo para ajudar a instituição, é mentira, porque a gente aprende muito. Recebe muito mais daquilo que a gente está dando. Eu me transformei tanto quanto pessoa, como profissional, porque tudo que eu sabia de empresa, eu apliquei na instituição, junto com a equipe, é lógico, porque a equipe ela teve que se adequar àquele modelo, porque era uma outra gestão, que fizeram muito bem também. Fizeram com o que tinham ali e transformaram também aquela instituição. Então, assim, nós crescemos muito na instituição. Para você ter noção, deu um crescimento de 150% em 3 anos, porque de 46 colaboradores foi para 142 colaboradores em 2025. E aí, agora, a minha vice, que era até o ano passado, hoje ela assume a presidência, a Ellen, que é uma graça, e eu estou como vice-presidente e conselheira consultiva da instituição. Para mim é muito bom porque a gente vê a transformação na vida das pessoas. Não é só o doar ali, né, de buscar parceiros para doar, é de fazer o trabalho com excelência e ver o que você pode transformar na vida dessas pessoas, e com deficiência.
né, delas ter a qualidade de vida que elas merecem, de defender os direitos, Com respeito. né, com respeito, de lutar para os direitos dela. Então, vai muito além do que a gente imagina, porque quando a gente consegue mudanças pelo lado positivo, que é um mercado de incluir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, para você ter noção, tem um atendido da instituição que até habilitação ele tem. Foi o Olha que primeiro maravilha. a conseguir habilitação, ele mora sozinho. Ele trabalha independente, né? E de você ver no olho da mãe a gratidão pela instituição, né? Isso não tem preço que paga. Não tem, porque eu sei que é muito. Você tem que dedicar. Para você doar o dinheiro, é muito fácil a pessoa ir lá e doar, mas o seu tempo de estar ali, né? É diferente de você de doar e doar-se. Então, eu tiro o chapéu para as pessoas que assumem instituições hoje, como a APAE, no geral, eu falo, porque é muito gratificante. E a APAE de Patrocínio Paulista, ela é referência no estado de São Paulo. Hoje nós conseguimos o selo Doar, que é um selo que traz credibilidade para a instituição, que no Brasil são 7 APAEs que têm esse selo. E a APAE somente... No Brasil são 7 que tem. APAEs. Poxa. É somente 2 com o selo A+, que é o maior, que é o top, e a APAE de Patrocínio Paulista tem o selo A+. Então, assim, é muito gratificante de você ver a qualidade, né, no processo. E isso foi por conta de que eu estava ali na instituição? Não foi só meu, é um trabalho em equipe, né? Tem uma quantidade de colaboradores ali, tem uma gestão ali, tem coordenadoras, são as pessoas que doam e acreditam no trabalho. A parceria com o município, né, com as pessoas. Então, não tem dinheiro que pague na hora que você vê o resultado acontecer. Parabéns. Né? Agora, imagina... Vou pegar agora um gancho para a gente poder falar de futuro, né? Que a gente contextualizou um pouquinho da história do casal apaixonado em realizar sonhos, contou como que o Marcel começou a venda, como que conheceu a Roberta, um pouquinho dos trabalhos que eles fazem voluntariado, né? Muito importante isso, porque às vezes as pessoas acham que é remunerado. Remunerado, e não é voluntário. É voluntário. E olha só, mãe de 2 adolescentes... Esposa do Marcial, que dá trabalho igual dos 2 adolescentes. Aceleradíssimo. Cuida de uma empresa de investimentos, né? Aqui está o comercial, mas aqui está toda a parte administrativa e ainda voluntária em uma instituição sem fins lucrativos, né? Isso. Sem fins lucrativos e ajudando a crescer e conquistar o que outras instituições ainda não conseguiram. Agora vamos falar de futuro. Imagina agora... Vocês, para quem está assistindo a gente, né, olhar para esse casal que já tem uma história de 30 anos construída, que passou por várias histórias e agora está dando um passo além. Imagina você receber aí na ponta a consultoria de pessoas que o fim, né, é atender bem o cliente para que o cliente volte. Essa é a preocupação. Conseguir entregar um bem que o cliente vai comprar e que ele vai utilizar. E por isso eu estou sabendo aí que a Dual Prime está fazendo algumas mudanças. Tem algumas coisas que vocês vão colocar em prática que eu não sei se vocês podem compartilhar aqui ou não, se vocês querem ou não. Mas eu queria que vocês contextualizassem o que é o futuro, principalmente do mercado de consórcio. A gente veio conversando um pouquinho, mudou muito, né? Muito. Antes era o cliente querendo comprar o Uno. Hoje em dia a gente está falando de aeronave, como vocês têm clientes que estão querendo fazer aquisição de aeronave através do consórcio. E para a Dual Prime, o que é o futuro? O futuro chegou. O futuro chegou. O futuro chegou. E faz tempo, hein? E faz tempo que ele está aí batendo na porta. Eu penso que o futuro ele é muito promissor. Muito promissor mesmo. E nós temos muito o pé no chão, né? A gente trabalha assim, vivendo um dia de cada vez, só que se preparando, pensando lá na frente. Porque quando a gente começou, eu lembro que até a nossa carteira de clientes, eu sempre me preocupei em fazer o trabalho preventivo, fazer a prevenção. Prevenção de um futuro cancelamento, né? De poder acompanhar realmente aquele cliente de perto. E o momento que a Dual Prime está vivendo hoje é um momento de prevenção lá na frente. Porque hoje a equipe está crescendo,
Hoje está vindo um administrativo para nos ajudar, para me dar um apoio ali, até mesmo um reforço para o cliente. O que é, de novo, é fortalecer a parceria que a gente tem com a City Club, porque quando a gente vem para cá, a gente busca conhecimento, para a Duoprime busca conhecimento, mas qual que é o impacto maior ali? É a ponta que é o cliente final, que é o que ele precisa. Então, eu acredito que o futuro é muito promissor, que o cliente ele pode ter total confiança na Duoprime, porque o que a gente valoriza hoje é realmente a realização do sonho desse cliente. Por que a realização do sonho? Porque a gente não visa o ganho através da venda. Sim. Às vezes a pessoa que vai ouvir isso vai falar assim, né, eles estão falando balela ali, que não, até parece que não visa. A gente trabalha muito na questão de que o financeiro ele é a última coisa que vai acontecer ali para nós. Porque eu preciso cuidar desse cliente do início até o final. Porque ele precisa ter o produto ali que ele comprou, tem que fazer sentido para esse cliente. Porque várias vezes já chegou cliente lá na Duoprime que não fazia sentido o consórcio, e a gente deu a consultoria e falou assim, você vai por esse caminho, o financiamento para você aqui é mais viável. Aí o cliente falou assim, mas como assim o consórcio não é viável? Nesse momento não é viável para você, porque você precisa de ter aquilo imediato. E o que você tem, a gente não consegue atender. Mas, em contrapartida, você tem condições, a sua empresa tem condições de fazer aqui o consórcio para quitar esse financiamento no futuro. E de você transferir esses juros que você está pagando aqui. Vai fazer sentido para esse cliente? Vai fazer, porque ele vai aumentar o lucro da empresa fazendo aquela operação que ele precisa através do financiamento. Então, tudo vai depender do perfil desse cliente. E eu vejo hoje o consórcio está muito aquecido. Então, os clientes, as pessoas, elas têm que tomar cuidado, muito cuidado com o que está tendo de informação no mercado através do consórcio. Porque tem muita gente aí Não vou falar de onde, né? Rotular. Mas tem muita gente falando que é especialista no produto, aí na hora que você vê, a pessoa faz 1 ano que ela está no segmento. Gente, e muda toda hora. O Marcel está há 32 anos. E a gente tem muita responsabilidade de atender esse cliente. A empresa existe há 32 anos. Então, né? A gente tem muita responsabilidade. Então, não é simples a pessoa ir lá nas redes sociais e falar de alavancagem patrimonial, de alavancagem financeira através do segmento consórcio. Existe? Existe. Mas só que a gente tem que tratar isso com responsabilidade. Tem que saber com quem você está fazendo, tem que fazer sentido para o cliente. Tem que ter lastro, né? Isso. Tem que ter história, né? Senão não vai acontecer. E você, padrinho? Eu costumo falar assim, Cláudio, hoje eu faço parte de um grupo que chama BNI, que é uma rede de network fantástica, isso é mundial, viu? Se alguém quiser depois a dica, depois chama o padrinho, que eu tenho a dica para passar para vocês do BNI. Pega a dica. E o que eu aprendi lá? Chama-se VCR. Visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Aprendi hoje. É nessa ordem, não altera a ordem. Então, o que eu vejo para o futuro? Vocês estão falando aqui, eu viajo, você sabe, né, padrinho? Acabei de falar para vocês aqui que a minha primeira venda foi em 1994, que era o papel carbono, que era anúncio no tijolinho. E aí, agora você imagina o Marcial agora. Como que a cabeça fica? Sendo referência, né? Que hoje o cliente chega porque te indicou. Exatamente. E aí, a responsabilidade ela aumenta mais. Por quê? Hoje, a gente é obrigado a estudar, sim, o sistema consórcio, para você entregar na ponta para o seu cliente. Então, o que eu vejo para o futuro? O consórcio hoje, gente, ele está em alta. Ele está em alta. Hoje a taxa, você está batendo uma taxa anual de 15%, 14%, 15%, a Selic lá em cima. Então, quer dizer, é o dinheiro mais barato que tem no mercado. Sim. E o que a Rô falou... É legal você pegar um blazer lá, igual os caras colocam, pega o celular, aquele cabelão pra trás, igual do padrinho assim, ó, né? Alavancagem patrimonial, né? Alavancagem financeira. Eu sou especialista, aí mete uma Porsche lá atrás, aquela mansão e beleza. E aí vai pro mercado e fala que é especialista. Aí você vai ver o tempo que o cara tem, 1 ano.
Cara, Zero eu tenho contemplação. 32 anos de consórcio e eu estou gatinhando ainda. Somos eternos aprendizes. Então, o que eu vejo para o futuro? O futuro está aí. Só que hoje, o consumidor, o cliente aí na ponta, ele não é mais bobo. Não. Então, você, o vendedor de consórcio, que é especialista, procura aí entender mais e aí entender o seu cliente. Ver o que é bom para o seu cliente, não para o seu bolso. Quando você coloca o cifrão na frente, acabou tudo, meu querido. Acabou, porque você colocou o cifrão na frente. Então, primeiro, visibilidade. De que forma que você vai criar essa visibilidade? Você tem que estar aí no mercado. Aonde você está indo? Qual restaurante que você está sentando? Qual mesa que você está sentando? Você está investindo em um curso, num treinamento? Qual acesso que você está tendo? Esse aqui é caro para mim, mas é um investimento que você está fazendo. Hoje eu posso muito bem ir lá, eu vou num restaurante, eu adoro o prato feito. Eu e o Cláudio, a gente adora essas comidas simples, cara. Aquele ovinho instaladinho por cima, assim, não, nem fala. Mas eu e a Roberta, 2, 3 vezes na semana, eu vou num restaurante em Franca que todo mundo conhece. E eu chego lá e ele tá cheio. Sim. E ali é a visibilidade que eu tô tendo. As pessoas estão nos vendo, né? E aí, de vez em quando, eu levo meus filhos, né? Vamos junto, almoçar junto, família. As pessoas estão vendo. Credibilidade. É a credibilidade. Porque eu estou no mercado, faz quanto tempo que esse cara tá no mercado? Porque ele já me viu. Você consegue andar na rua tranquilo. Ele tenta andar na rua, né? Porque todo mundo, ô padrinho, ô padrinho. Isso, exatamente. É a credibilidade para depois vir a rentabilidade. Então a gente tem que aprender, gente. Não coloca o cifrão na frente. O futuro está aí para o consórcio, maravilhoso, mas tem que estudar. Tem que pesquisar o mercado. Eu e a Rô agora tá indo para um treinamento aí agora do método CIS, agora em novembro. Paulo Vieira. É um investimento de R$10.000, sim. É o investimento. Sim. E tem muita gente que não olha pro bolso dessa forma. Eu não vou gastar R$10.000 para ir lá ver o cara falar. Meu querido, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Né? Você tem que ver o que você quer para você. Sim. E eu almejo muita coisa. Eu tenho minha casa hoje, nós temos lá na nossa casa, com a graça de Deus, que não é casa, é um lar, que eu aprendi isso agora recentemente. Eu tenho um lar maravilhoso. E aí, a gente veio conversando isso, de prosperidade e tal, e eu quero ter outro, por que não? Por que eu não posso ter? Vamos sonhar, vamos ver, vamos trabalhar isso. De que forma que eu vou fazer? Eu tenho que me aperfeiçoar mais para me começar a sentar em mesas diferentes. Nós né? vamos colocar no papel. Que a gente põe data. Exatamente. Tudo que a gente não põe data não chega. Mas eu já dei 3 passos desse novo sonho. Maravilhoso. Bom, gente, a Sol, nossa querida Sol, tá me cobrando aqui em relação ao tempo, porque eu falei, se deixar, a gente tem muito assunto aqui para contar para vocês. E para a gente encerrar, obviamente, queria que vocês deixassem o contato de vocês, o @ de vocês, e enfim, e uma mensagem para quem está assistindo a gente do porquê a City Club, o que a City Club está agregando para vocês como profissionais de consórcio, né? O que a gente já conseguiu construir em conjunto, que é o que você falou do acesso, né? O que essa plataforma tem ajudado vocês nessa construção e a mensagem final de vocês. Vai lá, Rô. Pode ir. Primeiras damas. Vamos lá. Bom, falando da City Club, é o que você falou. Acesso. Acesso, suporte, porque nada adianta de eu ter uma prateleira cheia de administradora no meu escritório, sendo que eu não tenho um suporte ali por trás. E a City Club, ela vem para dar esse suporte. Que suporte, Roberto? Conhecimento. Né? Saber onde você está indo, saber estudar o cliente, saber entender o perfil desse cliente. Então, esse é o primeiro ponto, e eu acho que é o mais... Acho não, eu acredito que é o principal. Acesso e suporte. E sobre a dica para a pessoa... Por favor. Que não tenha medo. Não tenha medo. O medo, ele faz parte, mas ele paralisa um pouco. Eu estou aprendendo isso recente também, porque eu sou uma pessoa que fica analisando muito e demoro, às vezes, para tomar a decisão. E isso faz com que você possa perder oportunidades. Então, não fique muito tempo analisando. Né? Decida, né? Tem um processo ali de decisão um pouco mais ágil para que você não atrapalhe o processo. Mas também o que pode parecer atraso é preparação. Boa. Então, muitas das vezes eu coloquei isso para mim,
Não como um ponto negativo de que eu demoro. Mas todo esse tempo, às vezes, que eu demorei em alguma decisão, foi porque eu estava em preparação. Porque se eu tivesse tomado a decisão antes, eu não estaria preparada para assumir o que eu estou assumindo hoje. Legal. Redes sociais, já quer deixar a sua? Rede social é Casal Consórcio Oficial e Dual Prime Soluções. Maravilhoso. Segue eles lá que tem bastante conteúdo. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Kawaii tá também? Kawaii eu não tô mexendo no Kawaii, Não. É mais Instagram Mas mesmo segue e lá TikTok. para todo mundo. E o padrinho? Bom, Agora vamos é o falar momento, da padrinho. City Club. Vamos falar da City Club, né? O que nos trouxe para a City Club? Confiança. Porque a primeira coisa que eu penso, que eu prezo, é o meu cliente. Isso para mim eu não abro mão, que é os nossos clientes. Eu tenho que saber aonde eu estou colocando meu cliente. E aqui na Citibank eu tenho isso, né? O Cris é um cara espetacular, inteligentíssimo. E o que ele fala para mim, eu vou para cima. O que vocês falarem para nós vamos para cima. Então, o que nos trouxe para cá, para a City Club? É a confiança. Então, às vezes você que vai estar nos assistindo aí ouvindo, cara, se entrega, né? Se entrega. Às vezes é difícil a gente ter essa virada de chave. Hoje o mundo que a gente vive, né, Cláudia? Esse mundo de incertezas, de trapaças, né? Que sempre tem alguém ali querendo levar uma vantagem. Sempre. Sempre, gente. Infelizmente é assim. Mas eu acredito ainda que tem muitas pessoas boas. Sim. E aqui na City Club você encontra isso. Essa família, o Cris, o Joab, o Cláudio, todo mundo, gente. É uma família maravilhosa e a família que eu confio, né? Que eu confio os meus clientes, né? E assim, o que eu quero deixar para o pessoal, Cláudio, para as pessoas eles tomarem posse dos seus projetos e de ser pertencente aos seus sonhos, aos seus projetos, tá? Toma para você, porque o projeto é seu. Ninguém vai fazer para você, por você. Então seja pertencente aos seus projetos e acredita. E nunca deixa ninguém falar assim, ó, você não consegue. Quando as pessoas falavam isso para mim, aí que me inspirava mais ainda. Porque assim, ó, eu nesses 32 anos de empresa e de profissão, antes eu tinha vergonha de falar que eu era vendedor de consórcio, quando eu comecei. Hoje eu tenho orgulho de falar. E o meu maior orgulho é ver o Rafinha falando que quer assumir a empresa. Assumir. Tem 12 anos de idade, o que você quer ser, meu filho? Quero ser igual ao senhor, quero realizar sonhos. Isso para mim é meu maior orgulho. A preocupação da Roberta é arrumar a companheira. Mas é isso, galera. Seja pertencente aí dos projetos de vocês. Tome, põe na mão do Senhor, põe na mão de Deus, que Ele já tem um caminho certo para você. Maravilhoso. Bom, quero agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui. Esse casal, como eu disse, está na minha vida, conhece a minha família, conhece da minha história. Se a gente puder, a gente ficava contando tantas coisas aqui para contribuir. E eu vou deixar 2 palavras para resumir esse casal aqui de todo esse tempo, tá? Primeiro, legado. Aqui tem uma construção de legado que não tem vergonha de nada que passou. Tem inspiração para outras pessoas. E o segundo, que quando a Roberta contou aqui a história da casa, e isso me emociona, é a honra. Aprenda a honrar aqueles que te ajudaram, aqueles que te estenderam a mão, porque eu tenho N histórias aqui para contar também do quanto eles me ajudaram, né? Só que hoje não é comigo, hoje é com eles. Vai ter momento ainda para a gente poder falar, mas essas 2 palavras eu vou usar para resumir a vida de vocês. Legado e honra. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Madrinha, muito bom. Nós agradecemos.